João, o apóstolo amado, exilado na solitária ilha de Patmos, encontrou-se envolto numa série de visões que transcendem a compreensão humana. Em meio ao desespero e à opressão, ele recebeu uma das maiores revelações da história da Bíblia. A visão que nos fala sobre a mulher vestida de sol emerge não apenas como um enigma, mas como um símbolo profundo e multifacetado que ressoa nas histórias bíblicas e em seus ensinamentos. Esta mulher brilhando com a luz do sol, coroada com estrelas e com a lua sob seus pés, traz consigo uma mensagem que tem desafiado mentes e corações ao longo dos séculos. Ao longo da história da Bíblia, essa visão tem sido motivo de estudo, reflexão e, por que não, controvérsia. Mas por que, dentre todas as revelações, essa mulher é tão singular? Qual é o verdadeiro significado por trás dessa imagem poderosa e quase sobrenatural? As palavras de João, carregadas de simbolismo e mistério, não foram meramente uma visão isolada. Elas refletem uma profundidade espiritual que exige de nós uma atenção redobrada. Estaríamos nós, hoje, aptos a desvendar os segredos escondidos nesta passagem? Olhando para a simbologia envolvida, é impossível não sentir o peso das palavras de João ecoando através do tempo. Esse encontro entre o celestial e o terreno, entre o divino e o humano, nos transporta para um espaço onde as histórias bíblicas se misturam com as interpretações que buscamos para a nossa própria vida. Será que, em sua essência, a mulher vestida de sol é uma figura profética, um reflexo da igreja, ou algo que transcende até mesmo essas interpretações? As respostas, como você verá, não são simples. Na vastidão da visão apocalíptica de João, a mulher vestida de sol emerge com um esplendor que ofusca até mesmo o mais brilhante dos astros. Ela aparece, não como uma simples figura, mas como um símbolo envolto em mistério, irradiando uma luz que se origina do próprio sol. Seus pés repousam sobre a lua, e sua cabeça é coroada por 12 estrelas, um detalhe que imediatamente nos remete às 12 tribos de Israel, ou talvez aos 12 apóstolos, pilares da história da Bíblia. Essa descrição tão rica em simbolismo não deixa margem para dúvidas. Há algo grandioso e profundamente espiritual a ser entendido aqui. O contexto profético desta visão é de uma magnitude que poucos conseguem abarcar em sua totalidade. A mulher vestida de sol, dentro das páginas da Bíblia, não está apenas posicionada como uma figura celestial, mas como um sinal poderoso que João testemunha em um dos momentos mais cruciais da revelação. E é justamente essa figura, emergindo em meio ao caos do Apocalipse, que convida os crentes a uma reflexão sobre a batalha entre o bem e o mal, a luz e as trevas, que se desenrola não apenas no cosmos, mas também nas profundezas da alma humana. Quando essa visão foi revelada, causou impacto imediato entre os primeiros cristãos, que se viram desafiados a decifrar o que estava por vir. Os estudiosos ao longo dos séculos se debruçaram sobre essas palavras, tentando compreender se a mulher simboliza a própria igreja, o povo de Deus, ou algo ainda mais abrangente. As diferentes interpretações que surgiram mostram o quanto essa imagem se enraizou na tradição cristã, moldando tanto a fé quanto a prática religiosa daqueles que buscam nos ensinamentos bíblicos as respostas para o futuro. Ao mergulharmos nessa visão, percebemos que a mulher vestida de sol não é apenas uma figura passiva. Ela é ativa, resistindo e enfrentando as forças das trevas que a ameaçam. É essa resistência, essa força luminosa em meio à escuridão apocalíptica que nos instiga a buscar um entendimento mais profundo. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a figura da mulher vestida de sol tem sido objeto de intensas discussões e interpretações. Para muitos, especialmente dentro da tradição católica, essa mulher é identificada como a Virgem Maria, mãe de Jesus, uma visão que se alinha com a ideia da proteção divina e da maternidade espiritual. Essa interpretação, profundamente enraizada na história da Bíblia, fortalece a visão de Maria como a rainha do céu, uma figura de intercessão e poder, refletindo a luz divina que guia e protege os fiéis em meio às tribulações. No entanto, essa não é a única interpretação. Outros estudiosos sugerem que a mulher vestida de sol é uma representação simbólica da igreja, o corpo coletivo dos fiéis, que ao longo da história da Bíblia tem sido perseguido, mas protegido pela mão divina. Essa visão coloca a mulher como um símbolo de resistência e perseverança, um reflexo da jornada da igreja através dos tempos, enfrentando o dragão do mal que tenta destruir sua fé. É um símbolo poderoso da comunidade cristã, unida sob a proteção de Deus, resistindo às investidas do inimigo. As interpretações, contudo, não param por aí.
Diversas correntes cristãs e até mesmo perspectivas mais esotéricas sugerem outras identidades para a mulher vestida de sol, desde uma figura profética representando Israel até uma personificação de um arquétipo feminino divino. Cada uma dessas interpretações traz consigo uma nova camada de entendimento, refletindo as múltiplas dimensões da história da Bíblia e a complexidade dos ensinamentos bíblicos. Elas nos mostram como essa figura continua a capturar a imaginação e a fé de gerações. À medida que exploramos essas diferentes visões, percebemos que a mulher vestida de sol não é uma imagem estática, mas dinâmica, moldada pelas lentes de quem a observa. E assim, continuamos nossa jornada, aprofundando-nos na simbologia dessa figura e no que ela realmente representa no grande drama cósmico que se desenrola nas páginas do Apocalipse. Em contraste com a figura luminosa e serena da mulher vestida de sol, surge o temível dragão vermelho, uma criatura que encarna o mal em sua forma mais pura e ameaçadora. Com suas 7 cabeças e 10 chifres, ele se torna a personificação do caos e da destruição. Um adversário feroz que se posiciona diretamente contra a mulher e seu filho. Na história da Bíblia, o dragão simboliza o poder maligno que tenta corromper e devorar a luz. Uma força que representa tanto a opressão política quanto a perseguição espiritual enfrentada pelos crentes ao longo dos séculos. A presença do dragão na visão de João é mais do que uma simples figuração do mal. Ele é o catalisador de um conflito cósmico entre o bem e o mal, onde a batalha não se dá apenas no plano terreno, mas nas esferas celestiais. Este é o inimigo que não apenas ameaça, mas persegue a mulher vestida de sol, tentando destruí-la e ao fruto de seu ventre. Essa batalha simbólica ecoa as lutas internas e externas enfrentadas pela humanidade, onde os ensinamentos bíblicos nos mostram a constante tensão entre a luz e as trevas. As interpretações do dragão vermelho são variadas e muitas vezes associadas a figuras históricas de tirania, como os imperadores romanos que perseguiam os cristãos, ou mesmo a Satanás, o grande adversário da fé cristã. A visão do dragão como o acusador, aquele que tenta derrubar a criação divina, reforça sua posição como um dos principais antagonistas na narrativa do Apocalipse. Ao longo da história da Bíblia, essa imagem tem servido como um lembrete do poder destrutivo que busca subverter a obra de Deus. No entanto, mesmo diante de um inimigo tão terrível, a visão de João nos prepara para algo maior. A revelação de como essa batalha culmina, como as forças do mal serão confrontadas e eventualmente derrotadas. O dragão, com toda a sua fúria e poder, é apenas uma parte do grande drama que está para se desenrolar nas páginas do Apocalipse. E a história que segue nos mostra as estratégias divinas que garantem a proteção e a vitória final. Após a dramática aparição do dragão vermelho, a mulher vestida de sol se vê forçada a fugir para o deserto, um local de aparente desolação, mas que na história da Bíblia frequentemente simboliza um lugar de refúgio e renovação espiritual. Essa fuga, longe de ser um ato de covardia, é uma estratégia divina, onde a mulher encontra proteção contra as garras do dragão. O deserto, com toda a sua aridez, torna-se um santuário, onde a intervenção divina se manifesta de maneira silenciosa, mas poderosa. O simbolismo do deserto na Bíblia é profundo. Ele foi o lugar onde o povo de Israel vagou por 40 anos, onde Elias encontrou consolo e onde Jesus enfrentou suas maiores tentações. Da mesma forma, a mulher vestida de sol é conduzida a esse ambiente para escapar da fúria do dragão. É uma fuga que não apenas salva a sua vida, mas preserva o propósito maior que ela carrega, um propósito que ressoa através dos ensinamentos bíblicos como um eco da proteção divina em meio à adversidade. Deus, em sua infinita sabedoria, proveu um lugar seguro para a mulher, sustentando-a por um tempo, tempos e metade de um tempo, conforme descrito no Apocalipse. Esse período, envolto em mistério, simboliza a proteção contínua de Deus sobre o seu povo, mesmo quando as forças do mal parecem dominantes. A história da Bíblia nos ensina que, assim como a mulher, nós também podemos encontrar refúgio e força em Deus, especialmente em momentos de perseguição e provação. É no deserto da vida que muitas vezes descobrimos a profundidade da nossa fé. E assim, enquanto a mulher é protegida, o dragão não desiste de sua perseguição. A luta entre o bem e o mal se intensifica, e as próximas etapas dessa jornada revelam a determinação do inimigo em destruir aquilo que Deus protege. Mas, como veremos, a história está longe de terminar, e as revelações que se seguem trazem ainda mais clareza sobre o destino dessa mulher e de todo o plano divino. No coração da visão de João, além da mulher vestida de sol e do temível dragão, há uma criança,
um filho varão, que nasce sob circunstâncias extraordinárias. Este filho, que é arrebatado para junto de Deus e do seu trono logo após o nascimento, tem um papel central na narrativa apocalíptica. Na história da Bíblia, esse filho é muitas vezes interpretado como uma representação do Messias, Cristo, que é destinado a reger as nações com um cetro de ferro. Essa imagem, ao mesmo tempo poderosa e carregada de esperança, reflete a contínua intervenção divina na história humana. A importância desse nascimento não pode ser subestimada. Este filho varão, que escapa do alcance destrutivo do dragão, simboliza a vitória de Deus sobre o mal. Sua ascensão ao trono divino é um sinal de que o plano de Deus para a redenção está sendo cumprido, mesmo em meio às tribulações apocalípticas. A história da Bíblia é rica em referências a essa figura messiânica, desde as profecias do Antigo Testamento até as revelações do Novo Testamento, onde o Messias é visto como o Salvador final, aquele que trará justiça e paz ao mundo. Mas o que mais fascina nessa parte da visão é o mistério envolto em torno do destino do filho. A sua ascensão imediata sugere proteção divina, mas também aponta para o cumprimento de um propósito maior, que vai além da simples sobrevivência. A visão de João nos ensina que, assim como o filho varão, todos aqueles que são protegidos por Deus têm um papel a desempenhar no grande drama da salvação. Essa criança não é apenas um símbolo de esperança, mas de um destino inevitável onde o bem triunfa sobre o mal. Com o filho seguro junto ao trono de Deus, o foco volta-se novamente para a mulher e a batalha contínua contra o dragão. O que acontecerá com ela? Como essa luta entre a luz e as trevas continuará a se desenrolar? As respostas se revelam nas próximas etapas dessa história, onde cada elemento se conecta para formar o grandioso plano divino que João vislumbrou em sua visão apocalíptica. À medida que avançamos na história da Bíblia, a figura da mulher vestida de sol continua a inspirar e intrigar, não apenas como uma relíquia do passado, mas como um símbolo vivo nas profecias contemporâneas. Muitos têm procurado conectar essa visão com eventos atuais, sugerindo que ela pode ser uma representação dos tempos modernos e das tribulações que a humanidade enfrenta hoje. As histórias bíblicas, especialmente as proféticas, sempre tiveram esse poder de transcender o tempo, ressoando de maneiras novas e inesperadas em cada geração. Nos tempos mais recentes, alguns teólogos e estudiosos têm interpretado a mulher vestida de sol como um sinal dos tempos finais, ligando sua imagem às crescentes crises globais e ao aparente declínio moral da sociedade. Em meio à teoria sobre o apocalipse iminente, essa figura surge como um aviso, um lembrete de que as forças do bem e do mal continuam em conflito. Os ensinamentos bíblicos, quando vistos sob essa luz, parecem oferecer não apenas uma janela para o passado, mas um espelho para os desafios que enfrentamos no presente. Entretanto, com essas interpretações vêm as controvérsias. Há quem veja nessas conexões modernas uma tentativa de forçar as escrituras a se encaixarem nos moldes contemporâneos, enquanto outros acreditam firmemente que a mulher vestida de sol é um arquétipo eterno, relevante em qualquer era, mas especialmente nos tempos de crise. Esses debates refletem a profundidade e a complexidade dos textos bíblicos, onde cada palavra e imagem podem ser reinterpretadas para falar diretamente ao coração e à mente dos crentes de hoje. O que fica claro é que a visão de João, tão rica em simbolismo e significado, continua a ser uma fonte de reflexão e profecia. E à medida que avançamos, a pergunta persiste: como essa figura continuará a ser relevante para nós? Dentro da visão de João, os elementos celestiais não são meros adereços. Eles carregam em si uma carga simbólica que atravessa toda a história da Bíblia. A mulher vestida de sol, coroada com 12 estrelas e com a lua sob seus pés, é um reflexo de uma ligação profunda entre o divino e o cosmos. O sol, que a veste como uma capa radiante, simboliza a luz divina, a pureza e a santidade que emanam diretamente de Deus. Na história da Bíblia, a luz do sol sempre foi associada à presença de Deus, iluminando o caminho dos justos e revelando a verdade que dissipa as trevas. A lua, sob os pés da mulher, representa a submissão ao poder maior, o reflexo da glória divina. Assim como a lua reflete a luz do sol, a mulher, e por extensão o povo de Deus, reflete a luz divina em um mundo envolto em escuridão. Essa imagem remete aos ensinamentos bíblicos sobre a necessidade de humildade e reconhecimento de que toda a glória e poder pertencem a Deus. A lua também simboliza a mudança, o ciclo contínuo de renovação e purificação que acompanha a caminhada espiritual daqueles que seguem os caminhos da fé. Por fim,
As 12 estrelas que coroam a mulher representam as 12 tribos de Israel, ou para alguns, os 12 apóstolos. Esse número, repetido em várias passagens da Bíblia, é carregado de significado, indicando completude e a aliança divina com seu povo escolhido. As estrelas, fixas no firmamento, servem como guias e sinais, assim como as tribos e os apóstolos guiaram o povo de Deus ao longo da história. Elas são um lembrete constante da promessa divina de proteção e liderança, mesmo nos momentos mais sombrios. À medida que exploramos esses símbolos, percebemos que eles se entrelaçam para criar uma imagem de majestade e poder, mas também de humildade e serviço. A mulher vestida de sol não é apenas um ícone de divindade, mas uma representação da aliança eterna entre Deus e seu povo. E assim, enquanto olhamos para o céu, somos chamados a entender como essas imagens nos conectam não apenas com o cosmos, mas com a própria essência da fé bíblica. A visão da mulher vestida de sol, carregada de simbolismos e significados profundos, continua a exercer um impacto duradouro sobre crentes e estudiosos em todo o mundo. Essa figura, que se destaca nas páginas da Bíblia como um símbolo de luz em meio às trevas, transcende as barreiras do tempo, ressoando através dos séculos com uma mensagem de esperança, perseverança e proteção divina. Em cada geração, essa visão se revela de maneiras novas, adaptando-se às necessidades espirituais e aos desafios enfrentados por aqueles que buscam compreender os ensinamentos bíblicos em sua totalidade. A relevância eterna dessa visão se manifesta na forma como ela continua a inspirar fé e devoção. Para muitos, a mulher vestida de sol representa não apenas um momento específico na história da Bíblia, mas uma promessa contínua de que, mesmo em tempos de grande tribulação, a luz divina não será apagada. Ela é um farol para aqueles que enfrentam adversidades, lembrando-nos de que, independentemente das forças que tentam nos derrubar, a proteção e a orientação de Deus estão sempre presentes. Mas o que essa visão realmente nos ensina? Ela nos convida a refletir sobre a natureza da fé e da esperança, sobre como nos mantemos firmes em nossas crenças mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. A mulher vestida de sol nos desafia a ver além das aparências, a buscar o significado mais profundo nas histórias bíblicas e a aplicar esses ensinamentos em nossa própria vida. Ela é um lembrete poderoso de que, por mais sombrios que sejam os tempos, a luz de Deus brilha incessantemente, guiando-nos em nossa jornada espiritual. E assim, enquanto continuamos a explorar os mistérios do Apocalipse, somos deixados com um enigma que persiste. Por que a mulher vestida de sol continua a nos fascinar tanto? O que ainda resta a ser descoberto nessa visão tão rica em simbolismos? Essas são perguntas que nos convidam a continuar nossa busca, a mergulhar ainda mais fundo nos textos sagrados e a descobrir por nós mesmos o significado oculto nas palavras de João. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.